Nação rubro-negra, presta atenção porque o que eu vou falar agora vai dividir o clube e precisa ser dito com toda a vontade do mundo. A bomba que está explodindo neste momento não é a vitória monumental sobre o Botafogo, mas sim o desabafo visceral e doloroso do nosso comandante Filipe Luís. O cara que é a mente brilhante por trás desse time, um ídolo que já deu a vida pelo manto, abriu o coração na coletiva e disse que está com o coração partido. Ele revelou uma tristeza profunda com parte da torcida do Flamengo por causa do que estão fazendo com o Emerson Royal. O Filipe Luís não pipocou e mandou a real. Estão xingando o cara por pura mania, porque tá na moda. Isso é absurdo, é um escândalo e pode prejudicar o Flamengo na hora mais decisiva da temporada. Vamos mergulhar nessa análise porque o que está em jogo aqui é a união da maior torcida do mundo com o time. O Flamengo venceu o Botafogo por 2-1, garantiu a vaga na semifinal, mas o clima ficou pesado porque o Emerson Royal foi duramente vaiado no primeiro tempo. O Filipe Luís foi categórico. O Emerson tá dando a vida. O cara treinou nas férias, evolui todo dia e foi perfeito defensivamente contra o Vitória. Mas parece que uma parte da nação escolheu o Royal para ser o Cristo da vez. O Filipe disse com todas as letras: "Isso me corta o coração". Imagina o seu técnico, um cara que estuda o futebol 24 horas por dia, vir a público pedir carinho para um jogador porque ele vê o esforço do cara nos bastidores. Vamos lembrar o investimento, nação. O Flamengo foi buscar o Emerson Royal no Milan. Não foi em qualquer lugar, foi no gigante italiano. Foram 9 milhões de euros, quase 60 milhões de reais para trazer um cara que tem experiência na Europa e na seleção brasileira. Em 25 jogos, ele já teve momentos de elogios, mas agora caiu nessa vala comum da perseguição. Isso me lembra épocas sombrias, onde a torcida escolhia um alvo e não largava mais, mesmo que o cara estivesse se matando em campo. Lembram do que faziam com o próprio Arão em certos momentos? Ou com o Léo Pereira antes dele se tornar o Carolino? A gente precisa entender que o jogador é um ser humano e a confiança é o que faz o cara acertar o cruzamento ou o desarme. O Filipe Luís tem toda a razão de ficar chateado. Ele sabe que o Varela tá com dores no tornozelo, que o Wesley saiu e que o Royal é o nosso trunfo para a lateral direita nesse momento. Xingar no intervalo por mania é algo que não combina com a grandeza do Flamengo. O Flamengo é grandioso e o seu torcedor tem que ser o 12º jogador, não o primeiro adversário. Se o Filipe Luís, que é uma autoridade máxima, tática, tá dizendo que o cara tá melhorando e que precisa de apoio, quem somos nós para ir contra o trabalho do professor? A gente tá vendo uma evolução e o Filipe tá blindando o elenco como um verdadeiro líder. E prestem atenção na gravidade do que vem por aí. A gente não tem tempo para ficar criando crise interna. Já nesta quinta-feira, dia 19, o Flamengo deixa o Carioca de lado e entra no modo decisão intercontinental. É a Recopa Sul-Americana, meus amigos. O Mengão vai até a Argentina encarar o Lanús no jogo de ida, às 21h30. É jogo de guerra, é jogo de sangue nos olhos. Vocês acham que o Emerson Royal vai ter confiança para enfrentar a pressão argentina se a própria torcida tá quebrando o cara no meio dentro de casa? O Filipe Luís sabe que precisa do Royal inteiro, psicologicamente forte, para trazer esse título para a Gávea. Nação, o que eu vou falar agora é pra gente grande entender. A vaiada por moda é o câncer que pode tirar o título da Recopa do Flamengo. O Filipe Luís não falou aquilo à toa. Ele foi lateral a vida inteira e sabe que na posição dele, se você perde a confiança, você vira um alvo móvel. O que a gente está fazendo com o Emerson Royal é entregar o ouro para o adversário. Vocês acham que o Lanús não assiste aos nossos jogos? Vocês acham que os argentinos não estão vendo que a lateral direita do Flamengo está sob pressão da própria torcida? Eles vão jogar o jogo inteiro em cima do Royal, forçando o erro dele só para ouvir a nossa torcida vaiar e quebrar o moral do time. O Emerson Royal não caiu de paraquedas no Milan e na seleção. O cara tem bola. O problema é que o fantasma do Wesley ainda assombra a lateral e parece que a torcida quer que todo mundo seja um novo Leandro de um dia para o outro. Se o Filipe Luís, que é o cara que mais entende de sistema defensivo no Brasil hoje, tá dizendo que o Royal foi perfeito taticamente, quem somos nós para cornetar? A gente precisa decidir, ou a gente joga junto com o Filipe Luís para ser campeão de tudo, ou a gente vira o maior obstáculo do nosso próprio treinador. O Royal é patrimônio do clube, custou quase 60 milhões. Queimar o cara agora é jogar dinheiro no lixo e entregar a taça para o Lanús de bandeja.
Vamos abraçar o cara, dar a confiança que ele precisa e cobrar se ele não correr. Mas vaiar por moda, isso não é Flamengo, isso é coisa de quem não entende a grandiosidade desse clube. Eu questiono vocês, nação. Será que a gente não está sendo exigente demais com quem ainda está em processo de adaptação ao futebol brasileiro de novo? O Royal veio de um ritmo diferente, de uma escola diferente. Ele tem 1 gol e 3 assistências. Já mostrou que pode chegar no ataque. Mas a prioridade do Felipe é a segurança defensiva. E nisso, o técnico garante que ele está sendo perfeito. A gente precisa parar com essa moda de escolher um jogador para criticar sem olhar para o coletivo. O Flamengo é um organismo só, e se uma parte está sofrendo, o time todo sente. O desabafo do Felipe é um grito de alerta. Parem de remar contra. Imaginem a cena na Argentina. O estádio Néstor Dias Pérez vai ser um caldeirão. O Lanús vai vir para cima e o Royal vai estar lá, na linha de frente, defendendo as nossas cores. O Felipe Luiz quer que o jogador se sinta abraçado, porque um atleta que se sente querido rende o dobro. É uma narrativa de superação que o Felipe está tentando construir e parte da torcida está tentando destruir. Isso é histórico no Flamengo, mas precisa ser mudado se a gente quer dominar o continente de novo. A autoridade do Felipe Luiz no assunto é absoluta. Ele jogou na posição, ele sabe o que passa na cabeça de um lateral. Vamos ser sinceros, nação, o Emerson Royal não é o pior lateral do mundo como alguns pintam. Ele tem vícios de Europa? Talvez, mas ele tem vontade, ele tem físico e ele tem o respaldo do melhor técnico que o Flamengo poderia ter nesse momento. Se o Felipe disse que ele está dando a vida, é porque no treinamento o cara é o primeiro a chegar e o último a sair. A gente não pode deixar a moda das redes sociais invadir o estádio e prejudicar o desempenho do time. O Flamengo é maior que qualquer perseguição individual. Conclusão de tudo que vimos hoje. O Flamengo está na semifinal do Carioca, mas a grande notícia é o desabafo de Felipe Luiz em defesa de Emerson Royal contra as vaias da torcida. O técnico exaltou a evolução do lateral, que custou 58 milhões de reais, e pediu mais carinho da nação para que ele possa render o máximo. Agora, o foco é total na final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, na Argentina, onde o apoio ao elenco será fundamental para trazermos mais uma taça internacional. E aí, nação, o Felipe Luiz tem razão em ficar chateado ou a torcida tem o direito de vaiar quem quiser? Você vai apoiar o Emerson Royal na Recopa ou acha que o Felipe está passando pano? Comenta aqui embaixo com toda a sua sinceridade, porque o clima tá quente e o Mengão precisa da nossa união. E não se esqueça, se você quer receber as notícias mais verídicas, as análises mais profundas e tudo o que acontece no Ninho do Urubu sem filtro, se inscreva agora, ativa o sininho e não perca nada do maior do mundo. O Mengão é maior que tudo e a gente vai atrás de mais essa taça na Argentina. Tamo junto e rumo ao título!